Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Continuando com o assunto que a gente já estava vendo, né? Nessa nossa semana de número 33, nós vamos estar falando sobre o feudalismo, né? Conforme a gente disse, o feudalismo ele é um sistema que foi nascendo ali naquela Europa que estava desestruturada, fragmentada, cheia de guerra, cheia de treta, cheio de bagunça, entendeu? Você tinha um grande império, que era o Império Romano, né? Que a metade dele do Ocidente caiu toda, né? Desfez toda, foi invadida, foi saqueada, foi dividida entre os caras que já mandavam naquela região, né? Um cara importante que tinha foi pegando a sua terra e montando aquele território específico que a gente. O que houve aqui? Meu computador travou? É isso? Meu... Deixa eu ver se eu consigo fazer ele funcionar. Apareceu aí para vocês, né? Eu acho. Nós temos aí esse espaço do feudo nascendo, né? Que é nada mais do que todos os caras que tinham poder militar e econômico, né? Suficiente para manter a sua própria terra. Eles vão cercar essa terra, né? Eles vão cercar a moradia deles ali com essas muralhas, né? De proteção, vão fazer aquele castelo uma coisa fácil, mais fácil de defender, né? Para eles poderem estar tranquilos naquela sociedade cheia de guerra, cheia de invasões, cheia de disputa de território que estava rolando. As pessoas que são pobres, elas não vão ter essa opção porque construir um castelo é algo complicado e custoso de você fazer, né? Então elas vão começar a trabalhar para esse cara aqui que mora no espaço mais rico do castelo, né? E viver ao redor dele ali, né? Que é para, no caso de você ter uma invasão ali, né? De você ter alguém atacando esse território para saquear o que você tem protegido ali, perdão, o que você tem produzido ali, essas pessoas pobres poderem pelo menos se refugiar dentro do castelo, né? E as tropas do dono daquele castelo ali vão sair para brigar. Então você tem uma função aí de proteção. A princípio é uma troca, né? O rico e as suas tropas eles vão lutar ali pela proteção daquela comunidade toda, né? Enquanto que esses pobres vão trabalhar para sustentar essa galera que é guerreira, né? Então, a princípio é uma coisa justa, né? A princípio é algo que faz algum sentido. Porém, você tem ali, acaba criando uma sociedade desigual, porque esses caras que mandam aqui, que têm o poder físico, né, o poder da força, né, eles acabam impondo a vontade deles, né, e aí eles começam a exigir uma produção grande demais aqui dessa galera, que às vezes não é possível, né, cobrar vários impostos diferentes, criar regras ali injustas, né, que não permitam a essas pessoas aproveitarem direito ali a vida delas, né, obrigar eles a trabalhar a certos dias da semana, não permitir que eles produzam em alguma parte ali das terras para eles mesmos, cobrar por uso de estrutura ali básica da coisa, tipo moinhos, fornos e etc. Algumas regras até muito injustas, etc. Para vocês terem uma ideia, em certos pontos da Europa, né, as regras vão variar de feudo para feudo, mas você teve pontos ali da Europa nos quais o senhor feudal obrigava coisas assim do tipo absurdas do tipo quando um camponês casa, antes dele poder ter a noite de núpcias ali com a esposa dele, o senhor tinha que ter o direito àquela noite de núpcias primeiro, porque a esposa era considerada basicamente um produto, né? Era considerada basicamente um objeto ali de posse do camponês, né? E assim como todas as outras posses que o camponês pudesse ter, ela era considerada uma concessão, então, daquele senhor feudal. Algo que o senhor feudal estava deixando ele ter, porque, você mora na minha terra, tudo que é teu é meu. Então, ele também exigia a esposa. Então, é uma coisa absurda com a mulher, uma coisa absurda com o marido, né? Mas que em alguns lugares esse tipo de coisa aconteceu porque
simplesmente o senhor feudal era o poderoso e ele obrigava isso a acontecer. Então, essa sociedade que vai se formando ali, claro que nem todos os espaços da Europa eles vão ser tomados por feudos, tá? Você continua tendo algumas cidades existindo, com uma organização social mais próxima do que tinha tido ali no Império Romano e tal, mas a grande maioria da Europa vai se dividir nesses feudos, né, espaços rurais ali, a população vai morar nesses espaços, e aí você acaba dividindo essa sociedade em três grupos. Os nobres, né, eram esses caras ricos que eram os donos das terras e as famílias deles, né? Então é a galera que não trabalhava. No máximo, os homens, né, viviam ali para administrar e para brigar contra outros nobres pelos territórios e tal. E as esposas, né, para cuidar ali da vida doméstica, ter filhos, cuidar das crianças, em algum sentido, né, embora tivesse servos também para ajudar, e etc. Então era a galera que não trabalhava, eles basicamente viviam no luxo ali, de acordo com a produção dada pelos outros, pelos pobres, né? Então tem o grupo aqui que é o do clero, né? Que eram os membros das igrejas, das ordens religiosas. Era a igreja católica, né? E todos os padres, todos os bispos, todos os monges, todos os religiosos, né? Freiras e etc. Essa galera também não precisava trabalhar no sentido de produzir, né, comida e etc., né? Eles também eram sustentados ali pelo dízimo, que era um outro meio que imposto que os camponeses tinham que pagar para eles, né? Então, alguns tinham uma vida mais chique porque eles tinham origem nobre, alguns não tinham uma vida tão chique assim porque eles tinham origem camponesa e eles viviam ali junto dos camponeses. Mas, de qualquer forma, a vida do clero ainda era melhor do que a dos camponeses. E os camponeses eram os que trabalhavam ali o tempo todo, né? Em troca da proteção do nobre e em troca do serviço religioso ali da igreja, que acreditavam eles, pelo menos, né, que era necessário para ir para o céu. Então você tinha basicamente essa pirâmide assim, né? É uma forma comum da gente representar isso também, que o livro de vocês não trouxe, mas é muito comum quando vocês forem fazer concurso, sei lá, vocês verem, ou então se vocês pegarem outros livros, né, se vocês procurarem na internet, é muito comum que vocês encontrem essa divisão daqui, né, essa piramidezinha para representar o que era a sociedade daquela época. Aí você vai ter o clero por cima, porque por mais que os nobres eles mandassem mais ali no dia a dia, né, a Igreja Católica era a única instituição que tinha força ali grande no território da Europa inteira. Então o clero acabava sendo o mais poderoso em vários sentidos, e também porque na prática as pessoas eram muito religiosas, elas acreditavam que o mais importante da vida era você ir para o céu, né? Então a função do clero era orar, era ensinar as coisas religiosas, era cuidar dos livros, né? Das músicas e etc., para que tudo fosse ali relacionado à religião. Então eles também mandavam na cultura. Os nobres eles eram responsáveis por guerrear e também por administrar o território, né? E os camponeses ou servos, né? São normalmente nomes para a mesma coisa, mas você também tinha outros tipos de servo que não trabalhavam direto na plantação, né? Que eram aqueles que faziam trabalhos domésticos, etc. Mas os camponeses e servos eram os que trabalhavam. Então a gente também poderia chamar isso aqui de primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Era uma vida ali que você tinha pouca mobilidade. Se você nascesse nobre, você ia ser nobre para sempre. Se você nascesse camponês, ou ser camponês e servo, você ia ser camponês ou servo para a vida inteira, né? O máximo de mudança que você podia ter era passar a fazer parte do clero, porém, se você nascesse nobre, você ia ser do clero mais rico, e se você nascesse mais pobre, você ia ser do clero mais desimportante ali, né? Que era chamado de baixo clero. A igreja, como ela era beneficiada com esse negócio, né? Ela recebia dízimo e aqueles caras da igreja não precisavam trabalhar trabalho físico, esforço físico, né?
você acaba tendo a igreja apoiando isso daí, né? Tem uma ligação com a questão religiosa, né? Eles diziam que Deus criou o mundo desse jeito, o que não é verdade, né? Porque a gente teve várias outras organizações sociais em outro momento, mas que Deus criou as pessoas diferentes para que você tivesse diferentes funções exercidas por cada um e aí a comunidade tivesse um bom funcionamento, uma boa harmonia e etc. Falando isso, eles tentavam evitar que os mais pobres, mais ferrados, que eram os camponeses, questionassem aquela condição ali deles, que era bem ruim, né? Então a igreja tinha um interesse ali por trás que ela estava defendendo. Então, a lógica, quem mais defendia essa lógica, né, de que os nobres deveriam lutar para proteger todo mundo, o clero deveria ser responsável por orar pela salvação de todos e os camponeses deveriam trabalhar para garantir o sustento de todos. Entre os nobres, você também tinha uma diferença, que eram os nobres mais poderosos, que eram os reis, né? E aí outros senhores que não eram reis, mas ainda eram bastante poderosos, e aí os senhores feudais que eram menores, que não tinham tanto poder assim, porque eles só mandavam em uma terra razoavelmente pequena. Quanto mais terra você tivesse, mais forte, né? Só que você acabava tendo ali o rei, né? Em cima de outros nobres, e cada um desses nobres em cima de outros nobres menorzinhos ainda. Vou fazer um N minúsculo aqui para demonstrar. Né? Então, cada um deles aqui dividia a terra que ele tinha entre outros caras que iam ficar responsáveis por dominar uma terra menor ainda. Né? Então, de acordo com o tamanho da terra de cada um, você tem ali o território e a importância deles. Cada um desses nobres abaixo, ele ia fazer um juramento para o nobre que estava acima, que era o chamado juramento de vassalagem. Ou seja, ele ia se denominar vassalo, que significa uma espécie de servo mais sinistro, né? Significava que ele ia estar sob controle, né? Em troca daquela terra que ele recebia, da administração daquela terra que ele recebia, da proteção, ele jurava fidelidade, ele jurava que ele ia combater nas guerras ao lado do nobre. Ele fazia um juramento, né? E o nobre mais sinistro, ele passava a se chamar suzerano. Então, a gente colocou aqui, né? Nobre maior, nobre menor, mas a gente também poderia falar como um suzerano de um vassalo, que é o nobre menor. Você tinha uma cerimônia ali com religião envolvida, né? Os caras ficavam ajoelhados com a Bíblia, né? Diante de uma igreja, alguma coisa nesse sentido, e aí eles faziam uma entrega de um objeto simbólico e etc. Algumas coisas assim que significava perante a sociedade que, olha, eu reconheço que eu estou abaixo desse cara, que eu sirvo a esse cara e que ele está acima de mim me protegendo. E aí os dois tinham esse laço que se você traísse, você ficava mal visto ali dentro da sociedade, né? É uma coisa um pouco herdada ali dos povos germânicos, mas que acabou sendo muito importante porque ela foi dividindo todo o território ali, né? Você tinha determinado... O que está acontecendo aqui? Tá, o meu mouse está meio estranho, eu não vou conseguir desenhar para vocês. Mas você tinha um determinado território ali de um país, né, grande, e aí o rei daquele lugar dividia, digamos, entre quatro, e aí você tinha um território de um nobre aqui, um território de um outro nobre aqui, de um outro nobre aqui, de um outro nobre aqui, todos eles a serviço do rei. Então eles eram vassalos daquele rei, e aquele rei era suzerano deles. E aí cada um desses nobres, que tinha um território desse tamanho aqui, digamos, ele podia dividir em ainda mais territórios, e aí ele ia ter os vassalos dele, e aí para esses caras ele ia ser suzerano, porém para o rei ele ia ser vassalo. E aí, com isso, você vai criando uma administração daquele território ali, feudos maiores e feudos menores, e feudos que incluíam outros feudos. As mulheres, elas também tinham um papel bem estabelecido. Todos esses papéis que eu estou falando, eles eram muito estabelecidos, né? Você nascia servo, você ia ser servo para sempre. Mesmo que você virasse clero, você ainda ia ser um clero baixo, né? Se você nascesse nobre, você ia ser nobre para sempre. Então você tinha essas funções muito rígidas e também o papel das mulheres era muito rígido.
dependendo se elas nascessem, elas sempre estavam sob comando de algum homem, praticamente, né? Pelo menos segundo as regras, você acabava tendo o, as esposas obedecendo seus maridos, no geral, né? E as filhas obedecendo aos seus pais, e aí os pais normalmente cediam a sua filha em casamento cedo, né? Para que ela não acabasse ficando solteira, porque era considerado meio que um peso, porque a mulher não ia trabalhar e etc. Mas isso também já era um preconceito, porque na verdade as mulheres trabalhavam com as tarefas domésticas, elas trabalhavam alimentando gente, dependendo do caso, elas faziam colheita, dependendo do caso, elas caçavam, colhiam coisas da natureza. Então, dependendo da região, a coisa era mais rígida ou menos rígida. Normalmente, entre os pobres, ela era menos rígida, né? Porque eles necessitavam do trabalho daquelas mulheres, mas principalmente entre os ricos, as mulheres acabavam tendo questões administrativas ali da propriedade, né? É, liderando só quando os maridos estavam viajando, porém no dia a dia ainda cuidando de coisas tipo administração dos suprimentos, organização ali de laços sociais, etc., né? As mulheres camponesas, elas já trabalhavam ali com a terra um pouco mais, né? Então as funções delas eram um pouco mais parecidas com as dos homens. Então, assim, no geral, elas tinham poucos direitos, mas elas desempenhavam funções essenciais na sociedade medieval. Você não tinha necessariamente essa questão que as pessoas falam de antigamente a mulher só cozinhava e tinha filho. Não é bem assim, as mulheres acabavam tendo outras funções, né, na prática, mas elas ainda estavam sob controle, né? E quando os homens conseguiam, eles colocavam as mulheres um pouco para fazer só essas atividades domésticas mesmo. Mas aí ia depender dele ter força suficiente para fazer isso. Então vocês agora pausem, façam os exercícios, né, sobre isso tudo, e a gente já volta. 3, 2, 1, voltamos. Marque V para verdadeiro, F para falso, né? Então ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Corrigir as falsas, né? O Império Romano do Ocidente foi ocupado por um único povo, os germânicos, que mantiveram essa cultura sem alterações ou mistura com outras tradições. Está errado em duas coisas. Primeiro, que os germânicos não eram um único povo, eles eram vários povos diferentes. Segundo, porque eles não mantiveram a cultura sem alterações, não. A cultura deles ali misturou com a cultura dos romanos para criar essa sociedade feudal que a gente está falando aí. Com a separação entre o Reino Franco e a Igreja Católica, o reino conseguiu alcançar uma estabilidade mentira, né? O Reino Franco teve como principal quesito para eles ficarem importantes a relação boa ali que eles tinham com a Igreja Católica. Que vantagens a Igreja Católica teria com a expansão do Império de Carlos Magno, né? Ela teria mais fiéis. Cada lugar que o Império do Carlos Magno chegasse, ele levaria aquela religião e aquele controle ali da Igreja, e a Igreja lucraria com isso. Aí vocês já leram, né, o texto, né, respondendo as questões. De que maneira o Renascimento carolingio se manteve? Por meio do domínio do pensamento, do livro da liturgia, né? Você tinha ali as vontades dele sobressaindo. Qual é a relação de Carlos Magno com o Renascimento carolíngio? Foi durante o governo dele ali que você teve esse renascimento nascendo ali, né? Surgindo, investimento na construção de escolas e bibliotecas, aumento da produção dos monges que faziam os livros, etc., né? Tudo isso aí por interesse do rei também, né? Claro que tinha outros que lucravam com isso, tipo a igreja. Explique por que o Renascimento carolíngio estava sob a condição do poder eclesial e imperial, né? O Renascimento carolíngio estava interligado com os poderes eclesial, ou seja, da igreja, e imperial referente ao imperador Carlos Magno. Porque tanto o Papa ali quanto o Carlos Magno, né, eles lideraram os incentivos no desenvolvimento cultural, arquitetônico e etc., para fazer esse renascimento acontecer. 4, observe as imagens, né? A gente tem essa imagem mostrando ali a passagem do tempo no céu, né? E a forma como as pessoas lidavam com o tempo, de acordo ali com as plantações, etc. Descrição da imagem 1 é basicamente isso que eu estou fazendo, a nobreza nas terras do feudo, né? Dá para ver pelas roupas deles cheias de pom-pom-pom ali, que eles eram
né, os nobres. Na imagem B, você mostra os camponeses trabalhando ali, né? Roupas mais simples e o trabalho direto com a terra. 5, explica o que eram as 3 ordens, né? Era a divisão social que você tinha ali, bem rígida, bem difícil de você passar de uma coisa para outra, né? Os nobres deveriam lutar e proteger a todos, a classe clerical deveria orar pela salvação das pessoas e os camponeses deveriam trabalhar para garantir o sustento de todos. E aí o território, né, de cada feudo, ele tinha uma divisão que o livro de vocês trouxe aí no desenho, né? Basicamente, tudo se estruturava ao redor desse castelo. Vou trocar por aqui que não está sobressaindo. Tudo era ao redor desse castelo, né, desse espaço onde morava o rico ali que dominou aquela região. O castelo ele servia de proteção, na época da guerra todo mundo entrava aqui dentro, né? E os guerreiros saíam para você poder ter a luta, né? Então era ao redor de um castelo que tudo isso aqui se formava. Tinha uma igreja, que era o espaço onde, né, você ia ter a reunião ali das pessoas alguns dias da semana, principalmente no domingo, para que você tivesse a missa, e a Igreja Católica acabava exercendo o poder dela dessa forma, cobrando o dízimo, que era praticamente um imposto, que era o que mantinha ela economicamente, e também usando ali as falas, né, para eles poderem dominar ali o território, perdão, para auxiliar os nobres a manterem aquele território ali, né, para convencer as pessoas de que todo aquele esquema social que a gente tinha ali era uma coisa boa e que fazia bem e que era vontade de Deus, etc. E a gente também tinha a divisão da terra que sobrava, né, que era a principal parte, a maior parte, porque a partir dessa terra que você produzia as coisas que permitiam a todo mundo viver. Você tinha o manso servil, né, ou terra servil, que é onde moravam os camponeses. Então, era onde estavam as casinhas deles, estão é, expostas aqui, né? E algumas terrinhas nas quais eles plantavam para si mesmos, para eles poderem comer e viver. Você tinha o manso senhorial, que era a principal dessas terras, que era onde vários dias da semana os camponeses iam trabalhar para produzir, né, a comida que ia para o castelo, que ia para a sobrevivência ali dos nobres. Então, os nobres viviam mais no luxo, né, porque eram terras maiores para produzir para eles do que as terras que os camponeses tinham para produzir para si mesmo, mesmo que os camponeses fossem em maior número. Então, a quantidade de comida que ia dar para os nobres ia ser maior, obviamente. E, por último, tinha as terras comunais, que eram terras nas quais você não tinha plantação. Era algo ali onde você tinha um morro, onde você tinha uma floresta, onde você tinha um lago, um rio, alguma coisa assim, alguma coisa da natureza, né? Você tinha a todas as pessoas que morassem nesse feudo todo, você tinha a possibilidade, quando houvesse tempo, de ir para essas terras comuns ali para colher alguma coisa da natureza que você quisesse usar ali para complementar sua alimentação, caçar um bicho, colher madeira para você se aquecer na casa, né? Então, a vida dos camponeses envolvia muito você ir de um canto para o outro aqui, né? Alguns dias da semana você ficava no manso servil, alguns dias da semana você ficava no manso senhorial, as terras comunais você ia meio ali de acordo com a necessidade, né? E aí você ia produzindo e catando coisas da natureza para a sua sustentação e para a sustentação dos ricos ali, dos nobres, né? E da igreja também, ali para você poder pagar o dízimo, etc. Então, vocês estão percebendo, e eu acho que isso é o mais importante vocês entenderem, que a vida dos servos barra camponeses era pior. Eles trabalhavam pra caramba e eles ainda tinham que lidar com várias leis injustas, muitas vezes, ameaças, agressões, assédio sexual, humilhações, etc, etc. Várias coisas ali, porque eles eram a camada mais fraca da sociedade e eles acabavam produzindo para sustentar os outros que viviam no luxo.
Os castelos, né, eram um espaço ali voltado para a guerra, né, voltado para ser muito protegido. Quem morava nele era o senhor feudal e sua família. Às vezes alguém do clero também estava por ali. Às vezes alguns servos que trabalhavam diretamente ali com as tarefas domésticas. Você tinha os cavaleiros, que eram os guerreiros que trabalhavam ali para proteção, né? Às vezes o senhor feudal mesmo que mandasse não guerreava, dependendo de quantos nobres ali ele tivesse, quantos guerreiros ele tivesse, ele colocava esses guerreiros ali para trabalharem. Os castelos eram muito difíceis de você invadir, né? Porque é um murão enorme, você ia colocar gente com flechas aqui dentro dessas sacadas aqui, seteiras desses castelos. Às vezes os castelos eram no topo de algum lugar, tipo esse que está aparecendo aqui na imagem. Você ia jogar coisas, pedras, líquido quente em cima das pessoas que viessem tentar invadir teu castelo. Então era muito difícil de você fazer isso, né? Para você conseguir entrar num desses, você precisava levar escadas, né? E essas escadas podiam ser derrubadas. Então era toda uma guerra muito específica. Normalmente as guerras aconteciam, as guerras mais relevantes, né? Elas aconteciam no espaço de fora dos castelos, porque invadir um castelo mesmo era muito difícil de você fazer. E aí os castelos que estão vivos, né, tipo esse aqui, Hohenzollern, na região histórica de Württemberg, na Alemanha, ele ficou bastante conservado com o tempo, né, então é uma coisa que ainda é usada para turismo, né, são considerados patrimônios da humanidade, porque eles demonstram a história, né, eles permitem a gente aprender e tal. Então, ainda tem muitos de pé lá na Europa. Explique como funcionava o sistema de servidão feudal. Os camponeses vinculavam-se à terra de seus senhores, né? Eles passavam a morar dentro daquele território e eles meio que não podiam ir embora. E aí eles trabalhavam para os senhores feudais em troca de proteção e pequenos lotes de terra para morar. Além disso, pagavam vários tributos, vários impostos para o senhor feudal e a vida deles acabava sendo bastante pesada por conta disso. O que não quer dizer que eles aceitavam isso de boas, tá, gente? O que mais teve durante toda essa Idade Média aí foi servo brigando, foi servo se recusando a trabalhar, se recusando a pagar imposto, fazendo revolta, quebrando tudo, tacando fogo numa plantação, tacando fogo numa igreja, tacando fogo num nobre ou num guerreiro, qualquer coisa assim, tá? Isso tudo não era feito na paz, era uma questão ali de imposição social, né? E assim como hoje em dia a gente tem, às vezes, as pessoas brigando pela sua liberdade, pelos seus direitos sociais, você também tinha naquela época ali, e naquela época era até muito mais violento. E aí o 2 era para fazer um desenho, eu não tenho como ver os desenhos de vocês, né? Então é isso. Essa parte aqui a gente vai ver na próxima aula, né? Então podem ir aí para a folhinha para correção. Quais eram as três camadas da sociedade feudal? Nobreza, os proprietários de terra e suas famílias, né? Clero, que eram os membros da igreja, e os camponeses e servos que trabalhavam para sustentar todo o resto. Qual era a visão da igreja sobre a divisão social feudal? A igreja defendia que aquilo ali tudo era muito bonito, muito justo, que era a vontade de Deus para que houvesse harmonia e funcionamento da vida entre as pessoas, com cada um tendo uma função, né? Os nobres protegiam, o clero salvava as almas e os camponeses trabalhavam para manter todo mundo. Só que, claro, isso era muito conveniente para a igreja defender um negócio desse, né? Porque eles lucravam, eles ficavam numa posição privilegiada ali de só estudar, rezar e viver com calma, né? Se alimentar bem, não ter que trabalhar fisicamente, etc. E aí eles também estimulavam os camponeses a aceitarem tudo isso. 3, o que eram os... Então, assim, se você considera, como eu considero, né? Que a sociedade feudal era injusta, que os camponeses viviam uma vida ruim, porque eram dominados pelos nobres, né? Então a gente tem que entender que a igreja também era cúmplice disso daí, a igreja também batia palma para essa situação social ruim e injusta, porque se dava bem com isso. 3, o que eram os laços de suzerania e vassalagem? Eram relações sociais estabelecidas por meio de juramentos e cerimônias entre um nobre maior, suzerano, e um outro nobre menor, vassalo. O nobre menor ficaria sob comando do outro e deveria lutar com ele nas guerras, porém receberia uma parcela de suas terras e também ficaria sob sua defesa.
como era dividido o espaço de um feudo, né? Tem o castelo para morar os ricos, tem a igreja para que o clero pudesse exercer suas funções ali religiosas e também culturais, né? E 3 tipos diferentes de terra nos quais os camponeses iam trabalhar. O manso serviu para eles trabalharem para si mesmos e para viverem, o manso senhorial ou terra senhorial para que eles produzissem para o senhor feudal, e as terras comunais, que eram os espaços ali dos bosques, dos rios e etc., onde todo mundo pudesse pegar coisas no dia a dia para sobreviver, ok? Com isso, a gente termina a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham prestado atenção e conseguido aprender, porque essa aula fala várias coisas importantes ali da divisão daquela sociedade. Provavelmente é a aula mais importante dentro desse assunto da Idade Média, né? Então, se você não entendeu, volta aí no vídeo, repausa, né, nos lugares onde você ficou com dúvida e assiste de novo para você conseguir entender, ok? Daqui a algumas, sei lá, mais de 2 semanas, sei lá, acho que são umas 2 semanas, né? A gente vai ter prova, então já comecem a se preocupar com isso, ok? Um abraço para vocês, boa semana e valeu!